Boa tarde, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre as doenças, a relação das doenças com as vidas anteriores, as reencarnações, o corpo espiritual e o corpo físico. Como surgem as doenças? Fora aquelas doenças que são causadas por acidentes. Embora esses também possam estar programados para a nossa encarnação, para a nossa vida, são acidentes que causam feridas, quebraduras, queimaduras. Isso também pode ser um resgate de coisas que fizemos ou deixamos de fazer numa vida anterior. Então, essas doenças eu chamo de doenças acidentais de veículos, de quedas, acidentes de trabalho, são vários tipos de acidentes. Os idosos também estão sujeitos a mais acidentes até dentro de casa. Resbalões, queda no banheiro, subindo uma escada. Várias situações a gente vê que pessoas até desencarnam em acidentes. E é frequente essa situação de desencarnes em acidentes. Por quê? Você está bem fisicamente, o teu corpo está com todas as energias para continuar a existência, eu chamo de energia vital, a que mantém o corpo funcionando, é como se fosse uma bateria, vamos dizer assim, e o teu corpo continua existindo usando essa energia. E então ele está em pleno vapor, em plena carga dessa bateria. Não teria como desencarnar, a não ser se acontecesse um acidente onde é interrompido de maneira brusca a existência, que o espírito já programou para encerrar em certo tempo da sua vida o seu tempo, vamos dizer assim. Mas vamos deixar os acidentes de lado e se preocupar mais com as doenças que já vêm com o corpo, que já vêm de outras existências anteriores. Ela já vem porque em existência anterior fizemos ou deixamos de fazer coisas para com a gente mesmo ou para com o próximo. Vamos dar um exemplo. Uma mulher que causou um aborto numa vida anterior. Ela vem com uma mancha escura, de energia escura, ali na sua região genérica, onde ela vai fazer a produção de uma nova vida. E essa mancha dificulta, porque já é uma doença pré-fixada no seu corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. A mancha está ali, no perispírito. Não vai poder ter filhos, vai ter doenças sérias, quem sabe até um câncer no futuro naquela região, devido a coisas que ela fez, vamos dizer assim, envolvendo aborto, uma tentativa, até aquele ódio de não querer aquela criança vai produzindo essa energia e ali fica fixado. Então, nessa vida atual que essa pessoa está vivendo, vai ter uma doença. E essa doença pode receber energias espirituais para ir se equilibrando para a pessoa viver o tempo que ela tem que viver, passar pelas coisas que ela tem que passar. Mas chega a um ponto que as energias são tão grandes que, se não foram trabalhadas, não foram amenizadas, vai levar essa pessoa a um desencarne. Podemos dizer que o câncer, em qualquer parte do corpo, é um resgate anterior, mas também de coisas que fizemos, coisas boas, coisas ruins, principalmente as ruins nessa vida, tanto da má alimentação, de tratar mal o corpo físico, como as doenças psicológicas que ficam ali aumentando o grau de ação daquela doença. Eu falo porque posso falar porque tive câncer na minha existência, câncer de intestino que se manifestou próximo aos 50 anos de idade. Eu já tinha perdido, desencarnado mãe, irmã, tios, avô,
Inclusive, a minha irmã fazia 2 anos que tinha desencarnado do mesmo câncer. E em 6 meses descobriu, a doença foi tão forte na existência dela que estava programado também, viveu com aquilo durante anos, né? Sem saber. Quando descobriu, já estava em estado avançado e pouca coisa os médicos da Terra puderam fazer. Foi o desencarne. São as doenças. E são vários tipos de doença, algumas doenças raras, que 1 em 1 milhão tem esse tipo de doenças. Doenças da pele, doença nos órgãos, doença do sangue, doenças da formação cerebral, por exemplo, os encéfalos, que tem parte do cérebro que não se formou. Tudo isso, na nossa visão, nos nossos estudos espíritos, são doenças que vêm de vidas anteriores e nós vemos para resgatar, para viver, para apagar aquilo que fizemos de errado com outras pessoas e com o nosso próprio corpo físico em vidas anteriores, somado a coisas que estamos fazendo nessa vida desde que nascemos. Desde que nascemos, nós nos autocastigamos, nós fizemos essas doenças aumentarem, mas também, por outro lado, podemos fazer essas doenças diminuírem. Mesmo que as doenças não tenham cura, elas podem ser controladas com as medicações, mas principalmente com o nosso mudar os pensamentos, criar o nosso otimismo, cultivar orações diárias, cultivar aquela fé, estudar sobre o assunto. Tudo isso vai fazendo com que a doença diminua, não se acabe, entendam bem, não termina, mas ameniza, e podemos conviver com ela e viver todo aquele tempo que temos ainda para viver e para cumprir as missões que temos para com a espiritualidade, para com a nossa família, para com o mundo que estamos vivendo. Então, essa é a situação da doença. E existe também, para me encerrar, antes da oração que eu vou fazer aqui pelos doentes, aquela pessoa que, quando descobre a doença, se entrega, é o que a gente diz, né, de maneira mais comum, aquela pessoa se entrega, então aquela pessoa se deixa abater, cai num desânimo total, aonde já não se consegue mais levantar, um negativismo total. Nessa situação é o contrário do que eu falei anteriormente, a doença progride, aumenta, e certamente, se essa pessoa não mudar na sua atitude, a sua maneira de ser, os seus pensamentos, vai ao desencarne, vai encerrar a vida. E então, eu já li alguma coisa sobre isso, até lendo o livro Nosso Lar, de Chico Xavier, é um autossuicídio. A pessoa que vai se autocastigando, vai usando vícios, bebidas, drogas ilícitas, ela está se encaminhando para a morte. E quando chegar na espiritualidade, ela vai receber a notícia de ser um suicida. Mesmo que não tenha tirado a vida com uma arma, com remédios, com drogas, enforcamentos, vamos dizer assim, ela se autossuicidou aos poucos, com o desânimo, com a falta de otimismo, com a negatividade, com a raiva que ela criou dentro dela mesmo, se fechando para o mundo. Por isso que essas pessoas se isolam, se fecham, não querem a companhia de ninguém, nem da espiritualidade amiga que quer lhe ajudar, nem do seu amigo protetor, que no início da vida nós chamamos de anjo da guarda, né? Enquanto é infantil, é bom chamar de anjo da guarda. Depois chamamos de amigo espiritual, aquele que nos protege, nos acompanha. Ele está aqui, do meu lado, me intuindo nessas palavras que eu estou contando e falando para vocês, porque isso vai ajudar alguém.
O que está sendo feito aqui tem pessoas que precisam ouvir. Por isso que esse vídeo aqui está sendo criado. Por isso que ele está me intuindo dessa maneira as palavras que eu devo dizer para chegar até você. Você. Você que está assistindo por curiosidade, por conhecimento, também é útil. Mas tem certas pessoas que vão ser selecionadas para ouvir isso aqui. Principalmente a oração. Então, essa oração aqui você pode cultivar ela, você pode deixar no ponto, você que está doente, está passando por dificuldades de doenças físicas, mentais, espirituais, são os três tipos de doença que a gente vive. Físicas, que atingem o corpo físico, doença que é só física. Mental, doenças psicológicas, doença de ansiedade, depressão, todos os nomes que se dão. E doença espiritual, que é a doença do espírito, que já vem do passado, manchado, marcado no seu corpo espiritual e que vai trazer vários transtornos inteiros para essa vida. E precisa ser assim, porque é um resgate de uma vida anterior, né? Então é assim que funciona. E a oração pelos doentes, a gente busca sempre incentivar, trazer o otimismo, pedir a aproximação dos espíritos espirituais para que eles nos ajudem, para que eles nos deem força, fé para aquilo que você está passando. Mas também você pode estar rezando por um outro amigo ou parente que esteja doente. A oração é quase a mesma. Por isso a gente reza assim, ó. Jesus, mestre, amigo, orientador. Pedimos para ti que leve até Deus, o nosso Pai Supremo, as nossas preces, as nossas súplicas, pelas pessoas que estão passando por doenças severas, físicas, mentais e espirituais. E estão abatidas, Senhor, pela notícia, pelo sofrimento que a doença traz a todo momento na sua existência. E elas sofrem também, Senhor, pelos amigos e parentes que estão ao lado dela, sofrendo com aquilo que ela está passando. Em certos momentos se entrega, mestre, desistindo da vida, desistindo de existir, querendo, suplicando para que encerre essa dor. Mas sabemos, Senhor, que esse resgate ele deve persistir até o último segundo da existência dessas pessoas. Mestre, permita que a espiritualidade amiga, médicos espirituais que tenham o conhecimento, que estão no plano espiritual e que atendem pessoas que estão passando por sofrimentos como câncer, depressão, acidentes que alteram toda a maneira de se comportar, a maneira de existir das pessoas. Permita, Senhor, que eles possam se aproximar, colocando as mãos sobre as cabeças do doente, passando as energias necessárias para que vão até o fundo do seu cérebro, em direção à glândula pineal, Senhor, que é responsável pelo controle e pela ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Que vá até o local onde está a doença concentrada, essas energias trabalhando, restaurando células, Senhor. Levando também aquela energia para que destrua larvas físicas e espirituais que estão ali como vírus, bactérias, aumentando essa doença. Faça o sistema imunológico aumentar as defesas do organismo, Senhor, para que a doença, se não possa ser curada, mestre, pelo menos se amenize, diminua. Dê condições e energias para que essas pessoas consigam continuar indo em frente.
para que esse doente aumente o seu otimismo, levantando a cabeça, mestre, acreditando na medicação terrestre que vai ajudar o seu corpo físico e também os ensinamentos, os tratamentos psicológicos que vão aumentar o controle mental que está tão debilitado, tão caído nesses momentos. Jesus, acreditamos em Ti, acreditamos na espiritualidade amiga que está aí a curar, a ajudar, a dar mais otimismo, a levantar, entre aspas, a moral de quem já se entregou para a dor e para a doença. Senhor, que essas pessoas entendam o que estão vivendo, o que estão passando. Que seus amigos espirituais que já desencarnaram, seus parentes, se aproximem, tranquilizando-a, orientando, abrindo a sua mente em comunicação telepática, Senhor, para que essa pessoa saiba, confie, acredite e enfrente essa doença. Sabemos se entregar, já estará perdida a causa. Então, tratemos primeiro da mente. Tranquilizemos a mente do doente, da doente. Para que tenha paz, para que tenha calma, para que estude sobre o que está passando, sobre a doença que tem, para que peça perdão pelas coisas erradas que fez, para que peça confiança para acreditar ainda mais na fé que tem dentro de si e consiga prolongar a sua existência para cumprir muitas coisas ainda que tem que fazer, Senhor. Como cuidar da sua família, cuidar do seu lar, concluir trabalhos, projetos inacabados, que certamente irá sofrer muito se carregar tudo isso consigo para o plano espiritual. Dentro do merecimento de cada um, que consiga então prolongar. E se for para encerrar, Senhor, que seja com fé, com a presença, com a união, com o conforto da espiritualidade amiga, lhe conduzindo nos braços, no colo, se for preciso. E conforte também todos que estão ao seu redor, que tenham calma, confiança, que rezem, que agradeçam por tudo que aquela pessoa fez e foi na vida de cada um, Senhor. Sabemos que a doença são resgates anteriores, são coisas que fizemos para conosco mesmo e para com o próximo, para com outras pessoas. Que possamos então ser vitoriosos nesses resgates e que possamos chegar no plano espiritual com essas manchas escuras no corpo diminuídas, se não terminadas, limpos, puros, com vestes claras, Senhor, por ter vencido na vida, ter superado, ter sofrido, sim, mas com a cabeça erguida, com a confiança e com a fé em Ti, não deixar de ser desacreditado, não sofrer, não deixar a raiva crescer dentro de si. Que a doença não nos destrua, Senhor, e sim nos transforme em espíritos melhores quando chegarmos no plano espiritual. Por isso, ajudai todos que precisam de ajuda com a espiritualidade amiga ali ao lado. Curai todas as doenças que podem ser curadas. Amenizai as doenças que não têm cura. E quando chegar o momento da nossa morte, que morremos em paz, em tranquilidade e confiança que tudo foi feito, que cumprimos a nossa parte e que os nossos familiares ao redor também cumpriram. Que não fique sentimentos de culpa nenhuma. Alma aliviada, alma pura, tanto dos desencarnados quanto dos encarnados. Te pedimos, Senhor, que leve essas nossas súplicas até o Pai divino, o Pai criador de tudo que existe.
Na confiança e na fé em Ti, dizemos muito obrigado, amigo, que és o caminho, a verdade e a vida e que estamos aprendendo contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Que essa oração possa entrar nos vossos corações, em você que está passando pela doença, fé, confiança, acredite, vá em frente. E se puder, colocar um copo de água aí quando você for ouvir essa nossa oração, tome esse copo d'água após, aos poucos, uma dose de remédio vai sendo introduzida no seu corpo físico e vai fazer os tratamentos primeiros físicos, para depois chegar no corpo espiritual. Agradecemos por você ter ouvido o nosso vídeo e se ele puder te ajudar, a nossa causa já teve a sua importância realizada. É essa a nossa intenção. Então, até o próximo vídeo. Todos fiquem na paz do Senhor. Força e que suas doenças possam ser curadas ou pelo menos amenizadas. Otimismo, erga a cabeça e vá em frente. Acredite em você. Não se entregue, mesmo se tiver que se arrastar. Não se deixe abater pela doença que está vivendo contigo no seu momento. Tudo passa. Tem momentos terríveis que vivemos, mas até eles terminarão em alguns dias, em algumas horas. Confiança e fé que as coisas irão melhorar. Pedimos isso em nome de Jesus para que chegue até Deus. Pedimos isso para a espiritualidade amiga que nos cerca, nos olha, nos orienta e nos protege. Que assim seja. Obrigado. Até a próxima.